Olá, tudo bem? Acho que um grande momento na vida de um médico é o momento que ele resolve abrir um consultório. Esse momento ele pode acontecer logo depois que ele termina a residência ou logo depois que ele se forma. Pode acontecer um pouco mais tarde, ele está trabalhando em hospitais, em outros serviços e de repente ele resolve fazer a migração para ter o próprio consultório. E eu acho que é um dos momentos que dão um maior prazer para a pessoa, porque ele começa a ter os seus próprios pacientes, o seu acompanhamento desses pacientes, ele consegue ver esse movimento e isso compensa muito, é muito prazeroso para o médico começar a ter essa vivência de consultório, é uma coisa bastante interessante para o médico. E também, financeiramente, é muito importante também. A gente sabe, existem algumas pesquisas, algumas pesquisas brasileiras que mostram que o médico que tem consultório, ele costuma ter um rendimento mensal maior do que o colega que não tem o consultório. Então, além do prazer do atendimento do paciente, do segmento desse paciente, a parte financeira também é bastante importante e é uma coisa que compensa bastante para o médico também financeiramente. E aí surge a dúvida, né? Mas como é que eu vou montar meu consultório? Como é que eu vou fazer? De repente eu estou vendo ali que tem uma sala para alugar, acho que eu vou alugar aquela sala para fazer meu consultório. Então tudo isso depende do momento que a pessoa está passando, né? Do que o médico está passando. Normalmente, um primeiro momento, o médico não tem uma condição de montar um consultório sozinho ou de montar uma clínica e ele acaba entrando em algum serviço, em alguma clínica, algum consultório que já existe. Então ele acaba utilizando um pequeno horário para que começar a movimentar o número de pacientes, movimentar esse volume que ele deseja e aos poucos ele vai ampliando esse número de atendimentos. Então é comum, em um primeiro momento, o médico entrar e deixar uma parte do faturamento dele na clínica. Então existem muitas clínicas que fazem isso, né? Então quando a gente vai entrar, é um combinado. 70-30, 80-20, o que é isso? Significa que tudo que você ganhou naquele dia, naquele mês, 70% fica com você, 30% fica com a clínica. E qual é a vantagem para você? Primeiro é que você está numa estrutura que já existe, que já roda pacientes, que já tem pacientes ali, né? E a clínica tem toda a estrutura de secretária, de consultório, de sala de espera, enfim, o ambiente todo já está montado, o ambiente todo já está pronto para você e você só vai usar. Então é justo que você deixe uma parcela ali. E isso compensa muito no início, porque você não sabe se você vai atender naquela tarde 1, 2 ou 10 pacientes. Então, no início, é muito interessante esse método de você deixar um percentual. Isso com o tempo passa a não ser tão interessante. Quando você começa a ter a tua clientela, quando você começa a ter muitos pacientes, você começa a perceber que o ideal seria você alugar aquele horário. Existem muitas clínicas que fazem isso também. Então eles alugam o período. O período consiste normalmente de 4 horas. E aí nesse período que você aluga, você pode atender um paciente, você pode atender, sei lá, 10, 8, não sei. Então você aluga um período, digamos que você vai alugar um período por R$1.000. O que significa isso? Que em um mês, né, seriam, sei lá, 4 segundas-feiras à tarde, por exemplo, que você atenderia e no final do mês você pagaria R$1.000 para a clínica. Se você faturou R$2.000, ótimo. Se você faturou R$700, você vai ter que tirar dinheiro do teu bolso para pagar a clínica. Você também, nesse esquema, você estaria contando com uma clínica já com uma estrutura de secretária, de telefone, de internet, e você só pagaria para usar aquele período. Então vocês veem que isso é um avanço, né? As coisas vão evoluindo, é uma evolução.
E chega um momento que você começa a perceber que um período já não é mais o suficiente, você pega um outro período, você aluga um segundo período e de repente um terceiro período, de repente um quarto período, e aí você começa a perceber que isso também, né, isso, se tudo corre bem na tua vida como médico, você começa a perceber que já não é tão interessante também você alugar 3, 4, 5 períodos. É mais interessante você se associar e você ter aquele teu espaço. Então, ou você procura alugar uma sala, e aí você pode alugar uma sala numa clínica ou alugar uma sala sozinho, ou você pode se associar a outras pessoas e fazer uma clínica, que pode ser uma clínica da tua especialidade só. Vou fazer uma clínica de cardiologia, por exemplo. Eu posso fazer uma clínica de especialidades afins. Então, por exemplo, eu posso fazer uma clínica de gastroenterologia, endoscopia, cirurgia geral, nutrição. Eu posso fazer uma clínica de multiespecialidades, mais voltado a uma área. Ou eu posso fazer uma clínica de multiespecialidades, né? Um pediatra, um ginecologista, um clínico, um cirurgião, enfim. Posso fazer uma clínica. Existem vários formatos. E isso vai depender muito de onde você está. Numa cidade pequena, talvez não seja tão interessante você juntar 5 colegas para fazer de uma só especialidade. Numa cidade maior, talvez seja mais interessante você ter um projeto desse, né? E aí, o importante é você ver as especialidades afins também. Porque o que acontece? O paciente ele começa a precisar de outras pessoas. De repente, um neurologista, junto com um psiquiatra, um psicólogo, um neurocirurgião, você conseguiria ter um fluxo desse paciente no mesmo lugar. Você consegue, então, encaminhar esses pacientes para a tua própria clínica, para o teu próprio serviço. Então, isso também é uma coisa que se torna interessante nesse período, né? Então, vocês vejam que a decisão, o primeiro passo é você decidir que você precisa de um consultório, que você chegou o momento de você abrir esse consultório. E essa decisão de abrir um consultório ou de pular de uma coisa, de você primeiro estar no percentual e de repente passar para um aluguel de período, essa situação nunca é fácil, não é uma decisão fácil de você tomar. Sempre você vai ter que arriscar um pouco na tua vida, mas se você não arriscar nesses momentos, você acaba deixando passar determinadas oportunidades. Então, é claro que você tem que ter um mínimo de uma segurança que aquilo vai dar certo, que você tem uma perspectiva de sucesso. Mas você não pode deixar que o medo da mudança te impeça de de dar grandes passos, né? Na nossa vida profissional a gente precisa dar grandes passos, dar alguns passos em caminho do sucesso. Nunca vai ser o primeiro lugar que você trabalhou na tua vida, é muito difícil que esse vai ser o último lugar também. Você vai ter uma caminhada aí no teu sucesso, para o teu sucesso, né? Então eu acho que vale muito a pena você ter isso em mente e ter a noção que isso é uma progressão, é uma escada, em que muitas vezes a gente vai precisar dar determinados passos como se fosse no escuro. Claro que não é no escuro, você tem uma base para você tomar aquela decisão, mas que é uma coisa que compensa muito no futuro, né? Então, essa é também uma das mensagens, você não deixar o medo teu de você empreender, você não deve deixar esse medo que não dê certo e você ficar sempre estanque, sempre no mesmo local, né? Isso vale muito a pena a gente pensar nessas coisas.